que vem. Boa noite, estamos aqui em mais uma sexta-feira, daquelas que vocês ficam esperando, né? Mais um episódio inédito. E hoje nós temos a honra de receber uma filha, mãe, vó e empreendedora de sucesso em Cuiabá. Nossa amiga, né, Paula? Exatamente. Tatiane Procopio, né? Falei Isso, certo? falou certo, falou certo. Muito bem-vinda, é um privilégio recebê-la aqui no Curadas. Já fiquei sabendo um pouquinho por cima da sua história, mas falei, vamos segurar um pouquinho que ela vai contar no ar, É para verdade. que você motive e inspire tantas mulheres e pessoas que nos acompanham todas as sextas-feiras aqui no podcast Curadas. Tati, a Lili te conhece há mais tempo? Nós estamos tendo esse contato mais íntimo pela primeira vez, então eu gostaria que você se apresentasse e falasse quem que é Tatiane Procopio. Tatiana é filha escolhida, cuidada por Deus, mãe, empresária, avó, companheira, né? Assim, uma mulher que tem uma história de fé e ousadia, Você se considera uma sobrevivente? sobrevivente de muitas situações. E qual foi a mais marcante? Que você pensou assim, Senhor, essa eu não vou conseguir passar, não vou conseguir superar. Eu vou contar um pouquinho da minha história Sim. para a gente chegar nesse Nessa episódio. parte. Eu sou filha caçula de 3 irmãos, né? Vim de uma família que me deu total segurança, apoio, carinho. Meu pai, nossa, me tratava como se eu fosse uma princesa. Quantos filhos eram? 3 filhos, Uhum, 3 filhos. Eu, a filha caçula. uhum, E desde muito nova, eu sempre tive o sonho de ser mãe, de ter família. Eu uhum, nunca me preocupei muito com estudo, com profissão, eu queria ter família. Com os uhum. 12 anos eu falava pro meu pai: "Pai, eu quero casar antes da guerra, antes do mundo acabar, e eu vou ter um monte de filhos". Então desde sempre, eu sempre quis casar, é um sonho. E aí, com 24 anos, eu engravidei da Maria Eduarda, né? Tive a Maria Eduarda, uma gestação sozinha, porque na época o meu namorado foi embora para Portugal. Uhum. Então eu passei toda a minha gravidez e a Maria Eduarda nasceu. Eu sempre amparada pelos meus pais, a minha mãe foi morar comigo, meu pai cuidava também em todo momento. E quando a Maria Eduarda fez 1 ano, ele retornou para o Brasil e nós nos casamos e fomos viver a nossa história. Quando a Maria Eduarda tinha 5 anos, eu engravidei do Gustavo. A minha mãe, nessa época, já estava doente de câncer e eu ajudava a cuidar, eu, os meus irmãos, né. E aí, eu não tive, assim, uma gestação muito legal, Uhum. porque aí eu descobri traição, sabe. E eu estava num momento muito abalado também, que a minha mãe já estava numa fase terminal do câncer. Uhum. E acompanhando a minha mãe, eu conheci Jesus de uma forma profunda. A minha mãe se tornou evangélica, nós éramos católicos não praticantes. E aí a minha mãe conheceu uma amiga, e essa amiga levou-a, convidou para um culto na Igreja Batista, e ela foi, gostou muito, se batizou na Igreja Batista, lá do Araés. Depois de um período, ela conheceu um pastor que se chamava Max William, da Uhum. Igreja Pentecostal Monte Sião. E como nós acompanhávamos a minha mãe nos cultos, ali eu fui tendo experiências com Deus, sabe? Um homem muito usado, um pastor muito usado por Deus através de profecias. Muitas profecias dele se cumpriram na minha vida, entendeu? Que Deus usou para falar comigo. E aí, Paula, a minha mãe faleceu em outubro de 2020, em 2009, Uhum. isso. Eu estava grávida de 7 meses do Gustavo. O Gustavo nasceu 40 dias depois. E com 40 dias depois eu me separei.
Depois, 40 dias do nascimento do Gustavo, eu me separei. Poxa, foi um acontecimento atrás Um do outro. atrás do outro. E foi exatamente quando eu me separei que eu parava e pensava, eu não vou dar conta. Sem sua mãe, que era seu Sem porto minha seguro. mãe, que me ajudava em tudo, sem um companheiro, Vulnerável, com um filho pequeno. sem emprego, sem casa, sem nada. A minha família, né, os meus irmãos são pessoas estudadas, são pessoas de posse, mas eu tinha receio de levar os meus problemas, né, as situações que eu estava vivendo para ele, para o meu irmão ou para minha irmã. Mas Deus cuidou de mim e dos meus em detalhes, E cuida até hoje, né, até Tati? hoje. E ela tem um pai que, meu Meu pai é Deus, excepcional. Qual que é a idade do seu excepcional. Meu pai pai? tem 84 anos, Uma graça, Ele Paulo. mora aqui em Cuiabá? Mora. mora aqui. Se eu ligar Gracinha. agora para ele para tudo É, para me atender. que Muito benção. presente, sabe? Então, ali eu vi o cuidado de Deus. Aí eu falava assim: o que eu vou fazer? Aluguel atrasado, sabe? Era uma situação assim, eu fiquei numa situação desesperadora. Meu bebê tinha 30 dias, eu não conseguia levantar da cama sozinha, porque eu tinha feito cesárea. E aí a minha irmã, né, uma pessoa abençoada também, evangélica, ela falou assim: irmã, eu vou cuidar de vocês. No que eu puder fazer, eu vou cuidar de vocês. E aí nós fomos, né, se ajudando, os meus irmãos me ajudavam. A E família, o né? cuidado de Deus, Sendo tinha uma rede de dia apoio. que eu olhava na geladeira e falava assim: Deus, eu não tenho nada. O que eu vou fazer? O que eu vou dar para Maria Eduarda? Porque o Meu bebê Deus. mamava. Mas e o que eu ia dar para Maria Eduarda? De repente, minha irmã falava assim: irmã, você tá em casa? Tô. Ela chegava com o mercado. E ela levava tudo Providência. do bom e do melhor. Providência, né? Providência, sabe? E aí, passaram-se 12 meses. Quando o Gustavo fez 1 ano, ela me chamou. Ela falou assim: olha, eu acho que você precisa fazer a sua vida. Refazer, né? Recomeçar. Hum. E foi aí que ela falou pra mim: eu vou cuidar do seu filho. 1 ano pra você. Você vai voltar pro mercado de trabalho. Aí eu fui trabalhar na época, num escritório de advocacia, com meu irmão. E sempre aí eu achava assim que Deus permitia algumas situações pra me provar minha fé. Aí ele me ofereceu, eu lembro na época, tipo um salário mínimo pra mim trabalhar com ele. E eu falei assim: eu aceito. E eu vou trabalhar. E você vai me valorizar através do meu resultado. Com 3 meses, ele me chamou, ele falou assim: eu preciso valorizar seu trabalho. Você merece 3 vezes mais que você ganha. E ali eu fui aprendendo. Meu irmão, me ensinou detalhes, sabe. Eu trabalhei com ele durante 12 anos, Olha só. 12 anos. Quando o Gustavo já estava com 12 anos, a Maria já estava, né, já praticamente criada também. Um dia, orando em casa, eu falei assim: "Eu preciso criar algo para mim". Eu já estava já empreendendo. Uhum. O primeiro bazar que teve de roupas usadas em Cuiabá foi o meu. Eu fiz um bazar, chamava Bazar da Tati, Desapega da Tati, com 630 peças de roupa. Que você arrecadava das pessoas, ou era tudo Não, seu? do meu Dela. guarda-roupa. Tanto que ela era próspera, Foi tá? um sucesso de É. tanto que eu me bênção. tornei uma mulher próspera, entendeu? Deus agiu. Mas eu sempre ali nos pés do Senhor. Eu ia para a igreja, eu limpava a igreja, eu lavava o banheiro da igreja. Quando ninguém queria, eu estava ali. Eu deixava no meu trabalho de almoçar para mim ir para a igreja no dia de culto, para mim limpar a igreja. Eu tinha a chave da igreja. Eu falei pro pastor: eu quero cuidar da manutenção da igreja. O pastor nunca se preocupou com um desinfetante, um detergente, nada. E enquanto eu estava lá limpando na hora do almoço, eu estava louvando. Aleluia. Eu fazia propósito da harpa, É. 30 hinos por dia.
Eu subi o monte um ano, todo domingo, Monte de Mulher Santo de Antônio. fé. Eu sempre tive uma fé inabalável, mas eu tinha ousadia, Porque entendeu? a fé sem ação, ela é Só ela é só intenção. É só A intenção. fé sem ação, ela é só intenção. A fé, ela só cria um poder na nossa vida quando nós agimos, né? Uhum. E você sempre foi uma mulher ousada, de Ousada. ir atrás, de buscar, E Ousada. dedicada. dedicada. Porque tudo que você pega pra fazer é Tudo. com perfeição, É tudo né? com perfeição. Eu cobro muito. Eu estava Ela se agora cobra. conversando, né, e pensando: "Gente, como eu me cobro com a perfeição". Mas, Tati, você foi professora também, não Eu foi fui uma época? professora, antes de engravidar, né, eu Uhum. dos 15 aos 24 anos, eu fui professora de educação infantil Eu também. no Uhum. Colégio Meu primeiro emprego, Gasparzinho, Que fui legal. professora. no Colégio Gasparzinho, que hoje são minhas clientes, né, na Uhum. Alva, hoje eu sou empresária, e sempre me cobrei muito, muito. Você hoje tem uma Eu tenho uma empresa de empresa hoje. Isso, eu cobranças. tenho a Alva Assessoria, que é uma Uhum. empresa especializada em cobrança extrajudicial, né? Nós fazemos cobrança para condomínios, escolas e empresas. Que legal. E como que nasceu a Alvo? Então, aí eu trabalhava, né, com meu irmão na parte Uhum. extrajudicial, no Uhum. escritório dele. Foi lá que você adquiriu a Foi bagagem. lá que eu adquiri a bagagem, foi lá que eu aprendi tudo que hoje eu sei. Uhum. E um dia, eu pensando, nós tivemos ali um acontecimento e aí eu falei pra ele assim: "Irmão, eu acho que tá na hora de eu seguir minha vida. Nós somos irmãos, né, então me abençoa, e eu quero fazer uma história". E aí eu lembro que eu chorei muito nesse dia, e a Lília me mandou um convite. Ela falou assim: "Amiga, vai ter um profeta de fora, lá na igreja Vinho Novo, né". E eu, o rosto estava bem inchado, chorando muito. Eu falei: "Eu vou". E aí nós fomos juntas. E aí você fez uma oração. Deus vai falar comigo Deus vai lá. falar comigo lá. Se eu estou no caminho certo, Deus vai falar comigo. E aí eu estava ali prestando muita atenção, ligada mesmo, né, no trono de Deus. E aquele profeta veio perto de mim e falou para mim assim: "Deus está te entregando um presente. E você só foi, ele só foi um arco na sua vida. Você era uma flecha. Uhum. E hoje ele te lançou". Uau. E foi aí que nasceu a Alvo. Isso era uma sexta-feira. Uhum. E aí, na segunda-feira, eu voltei pro escritório, né? Porque, eu, como eu te disse, eu me cobro muito. E eu falei pra ele assim: "Irmão, eu vou ficar mais 15 dias. Eu vou deixar tudo organizado. E Uhum. aí, você arruma uma pessoa, né, pra te acompanhar, pra ficar no meu lugar". Aí ele falou assim pra mim: "Vamos fazer o seguinte? Você sempre prestou um serviço com excelência no meu escritório. Então, eu vou passar toda a minha carteira de clientes extrajudicial e você vai montar uma empresa pra você". Na hora eu pensei, né? Falei: "Meu Deus tá confirmando na boca dele", Uhum. Porque o né. seu receio, eu lembro, que era ele não Ele aceitar. não aceitar, né, A oração dela E era ele, muito além de aceitar, ainda abençoou. te abençoou, ainda te me deu. abençoou. É assim que Deus faz, né. Aí eu comecei a procurar sala, a fazer tudo. Ele falou: "Você pode levar o que você quiser do meu escritório, mesa, cadeira, computador, cliente, o que você quiser, que eu não tenho dinheiro, não paga o que você fez durante 12 anos aqui Sim. no meu escritório". Que coração bonito do seu irmão, né? E aí, Paula, a Alvo nasceu, dia 8 de janeiro de 2017. E como que você chegou nesse nome? Alvo. Eu peguei a palavra que eu recebi do Da profeta Vitor flecha. Da Hugo, flecha. né, Aham. e eu falei assim: "Se eu sou uma flecha, Eu preciso acertar o eu alvo. preciso acertar o alvo", Não é lindo? né. Deus é E aí eu perfeito. fui, criei a logomarca, tudo, com a flecha, com tudo, e aí nasceu a Alvo. E hoje, assim, hoje ela é uma empresa muito abençoada. Há 3 anos atrás, eu retornei para minha fé católica, né, hoje eu sou católica praticante, faço o terço todos os dias. Antes
do café da manhã, primeiro, o meu terço. Amém. As Todos os dias, primícias. entendeu? Eu entrego. Convido o Espírito Santo todos os dias. Espírito Santo, o que nós vamos fazer hoje? Como vai ser meu dia? Quem eu vou atender? Quem o Senhor vai trazer para mim? Todos os dias. Hoje eu tenho um relacionamento, né? Vai fazer 1 ano agora. Resposta de oração, porque como eu te disse, desde muito nova, eu sempre sonhei em ter marido, ter filhos, cuidar de casa. E esse sonho não passou, Não passa. não passa, né? E hoje eu tenho um companheiro muito tranquilo, muito respeitador, também tem uma trajetória muito bonita. E ele tem, hoje eu até conversando com uma cunhada, eu falei para ela, eu falei assim, seja sabe o que na sua casa? Testemunha. Falei, porque hoje o meu companheiro reza o terço todos os dias. Sabe por quê? Porque quando ele está comigo, ele vê que eu rezo o Amém. terço. E ele começou agora todos os dias a fazer a oração do terço, A gente tem que inspirar através do exemplo, né? através do exemplo. Ontem nós estávamos na igreja, eu, ele e meu filho, e lá na igreja eu fazendo o terço e eu agradecendo a Deus. Falei, Deus, obrigada. O Senhor sabe que hoje estar aqui com ele na igreja é resposta do meu terço. Sabe? Então, assim, eu sempre tive muita ousadia. Eu nunca tive medo de pedir para Deus e Deus não fazer. Porque eu sempre tive muita fé E muita convicção de que ele ia fazer, né? de que ele ia fazer. Ontem eu estava ouvindo um testemunho sobre as promessas que nós recebemos do Senhor, que nós fazemos questão de atrapalhar que elas aconteçam. É como se Deus tivesse uma chave de um carro zero na mão e ficasse assim, né? Não, agora eu vou dar. Aí, não está preparado para receber essa chave ainda. E Deus joga para lá e para cá, mas tá ali pronto, né? Aí fala assim, meu Deus, tá difícil, mas não é que a gente às vezes dificulta o que Deus tem para nos entregar. Sim, O que Deus tem para Mas fazer tá assim, ó, pronto. a Tati, ela sempre teve uma presença muito constante da paternidade, né? Sim, sempre. E nós sabemos que a paternidade perfeita, ela vem de Jesus, ela vem de Uhum, Deus. sim. Você vê que ela mudou a igreja, a placa, a denominação, o nome, mas a fé, a retidão dela continua a é mesma. Mesmo. Não é Jesus. sobre placa de igreja, é Não, não. sobre a forma como você se posiciona E isso, diante e de eu Deus. É sempre me Jesus. preocupei muito com o posicionamento. Tanto é que quando eu fui batizada na igreja evangélica, eu fui batizada na igreja Monte Sião, né? Era uma igreja tradicional. Só podia usar saia, blusa de manga, não podia joias, não podia maquiagem, não podia nada. E eu nunca tive problema com a doutrina, nunca. Porque eu sempre levei as coisas de Deus muito a sério. Bem Eu sempre tive um obediente. posicionamento muito sério, Uhum. entendeu? Então, eu fui muito feliz, muito abençoada também na minha trajetória evangélica, entendeu? Sim. E a Lília, né, nós já fomos do mesmo ministério. E assim, às vezes as pessoas me perguntam assim: "Ah, mas por que que você deixou a igreja evangélica e voltou para a fé católica?" Por discordar, como eu te disse, eu sou muito sistemática, E me cobro perfeccionista. muito, e aí eu via muito como eu era obreira de uma Uhum. igreja que trabalhava com libertação. Então eu sabia que eu não podia brincar com o demônio, senão ele me batia. Hã? Já vimos muitos apanhar. Entendeu? Eu É, nunca brinquei. é E difícil. esse nosso pastor, ele fazia nós vivermos a experiência com o inimigo. Quantas vezes? Então eu sabia que se eu brincasse com o meu posicionamento diante de Deus, aquilo ia me envergonhar, É. entendeu? Eu vi muitas situações. E aí, como eu estava ali como obreira, como cuidadora da obra, na questão da limpeza, eu acompanhava também algumas situações que saíam totalmente fora daquilo que eu estava aprendendo, que eu via na Bíblia. Uhum. Aí eu falei: "Não, eu não quero isso pra mim". E assim, Paula, eu sempre orei muito pela minha família, porque eu queria ter uma família. E aí, quando eu fui me desligar dessa última igreja que eu congreguei, eu me lembro que eu recebi ali uma palavra que na hora, que eu tenho uma
como diz, uma conexão com Deus, que na hora eu falei: "Senhor, eu não aceito isso na minha vida". A pessoa bater no seu ombro e falar: "Você nunca vai casar". Tá repreendido. Falei: "Nunca, eu não aceito isso na minha vida. Um dia você há de entrar por essa porta e falar pra mim: 'Não deu certo'". Mas ali mesmo, sabe, eu repreendi. E Deus, ele não se atrasa, ele chega na hora certa, nós que temos pressa, não é verdade? Nós que É, temos E o pressa, né? tempo faz, né, nós amadurecermos, sim. né. Às vezes nós não estamos preparados, como você falou, a chave tá ali. Deus quer entregar, mas a gente não tá pronto. Às É vezes não isso tenho mesmo. carteira, não sei dirigir, como que ele vai me dar um carro zero? É isso mesmo, é isso Exatamente. mesmo. E hoje, quando eu estive orando de manhã, né, falei: "Hoje é o dia de gravação, hoje é o dia que a gente precisa consagrar", Deus me deu uma palavra, que tá lá em Salmo 71, e diz assim: "Livra-me, ó meu Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis. Pois tu és a minha esperança, o soberano Senhor. Em ti está a minha confiança, desde a minha juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustenta, desde as entranhas de minha mãe, eu sempre te louvarei. Torna-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio." Tudo que a Tati falou até Esse agora, foi meu estudo bíblico de ontem. tudo que a Tati falou Sim. até agora, você Aham. viu? Sim. Desde a sua mãe, né? Tudo que você quer, desde a juventude, a família. E aqui tá sempre o mesmo alvo, Sim, Jesus, né? Jesus. E as palavras passam, tudo passa, Tudo passa. e nós precisamos olhar para o alvo, para frente, tá? Sim, Aonde vem a verdadeira e soberana cura, isso mesmo. o mesmo perdão, tudo. Então, assim, o que eu posso ver? Que a Tati, ela não ficou lá atrás, lambendo as feridas, Não, se remoendo, lamentando. Sempre foi uma mulher de fé, de coragem, de ousadia, todas as palavras que você sim, falou. E é literalmente o que você transmite para quem tá perto, para quem tá próximo, para quem te conhece. Porque assim, Tati, não é fácil chegar onde você chegou, sem tutubiar. Você tinha tudo para se perder no mundo, né? sim, Para não valorizar a família, não querer ser uma mulher de postura, de posicionamento, né. Mas hoje, quem te acompanhou e viu um pedacinho, porque eu entrei na sua história, te conheci já acontecendo. uhum, Eu pude ver, assim, que em nenhum momento você fraquejou. não, Não é de falar assim: "A Tati, ela deixou de ser aquela mulher valorosa", né, mas a Tati conhece os princípios, passou isso para os seus filhos, na medida do possível, sim, com né. certeza. Eu como mãe sei também, é difícil, às vezes a gente mostra, ensina, mas eles precisam ter a experiência deles, Sim. mas hoje eu posso ver que você tem 2 filhos abençoados. 2 filhos abençoados, né, a minha mãe, na verdade, ela, mesmo não sendo, católica praticante, mas ela nos criou, eu e a minha irmã, para sermos uma mulher como Deus planejou, Uma como Deus mulher de valor. projetou a mulher Sim. na vida do homem. Uma Em mulher de valor. relação à mulher do lar, a Sim, o cuidar dos lar, filhos, da entendeu? casa. A casa Eu da amo Tati é tudo servir, eu organizada, amo mesa Mas servir. a mulher de posta. valor na Bíblia é essa É mulher. essa É É mulher. a aquela que mulher que foi cuida, não é criada porque a para mulher foi criada para exatamente para para cuidar isso. e para ser cuidada, né? A Uhum. mulher que ela pode ter seu espaço, mas ela não pode perder a sua feminilidade, não pode perder a sua essência, a sua origem. Isso. Porque o Uhum. que tem acontecido com muitas de nós é essa perda da essência. Uhum. Vai Na para o minha mundo do casa na empreendedorismo, minha né, casa e nós temos o costume de todas as refeições na mesa, com mesa posta, porque o melhor na minha casa não é para visita, é para os meus, é. Exato. entendeu? Hoje até eu às vezes eu recebo críticas de amigas que falam assim: "Ai, você se doa demais". Mas é a minha essência, eu sou Você assim. recebe de amigas, eu recebo da própria mãe, que me criou totalmente diferente. Que vai na minha casa, ela fala assim: "Meu Deus, mas você dá tudo na mão, você põe a mesa. É um trabalho pôr essa mesa, depois tirar essa mesa. Quando você tá Tadinha. tirando, tá na hora já de pôr a próxima mesa". Eu falo: "Mãe, mas onde há ordem, há progresso. É. Não existe progresso onde não tem ordem". E apesar de não ter sido criada assim, eu aprendi a ser assim, porque eu sempre também quis ter uma família organizacional, uma família, eh,
tradicional, que senta à mesa, que faz as refeições juntas. Isso para mim é muito importante. E Pra mim Jesus valorizou muito a sim, mesa, né? sim, Jesus, ele ensinava na mesa, ele olhava na altura dos olhos. Então, assim, isso são princípios. Estão isso. aqui. Não é porque você viu alguém fazer que E acho você bonito, copiou. né? Não, Também não, não. São princípios. E ali você encontra prazer em servir a sua família, né? E é lindo, né, gente? Ai, Fala, muito bom. não dá vontade de comer até mais quando o negócio tá tudo bonito, né? Tudo Sim. E todo organizado. mundo sentado, a mesa é o lugar de comunhão da Comunhão. família, né? E aí hoje minha filha, né, casada já também, Maria Eduarda é casada, tem o Pedro, meu neto de 2 anos, e eu posso dizer para você que ela é minha fotocópia. Por quê? Porque ela foi criada dessa forma. Princípios e Então hoje ela valores. faz, ela cuida do esposo, ela cuida do filho com excelência, sabe? Faz também almoço com mesa posta, jantar, e eu sempre falei para ela: "Filha, primeiro os de casa. Você escolheu ser mãe, você escolheu ser esposa, então cuide, né?" E eu sou uma mulher, uma amiga também, entendeu? Muito dedicada. Eu sempre ofereço o que eu tenho de melhor. Sim, Se for para fazer, como diz, pela metade, eu nem faço. Eu nem faço. Eu prefiro. certo. Tati, e a gente vê uma inversão, né? Muitas pessoas são pessoas incríveis fora de casa, mas dentro do próprio lar não se doa, não se dedica, não há essa comunhão, e é tão triste, né? E quando a gente se dá conta disso também, porque eu acho que até nós, às vezes você vive fase na sua vida em que você se dedica tanto aos de fora que a sua casa vai ficando para depois. E a Uhum. maturidade, que foi algo que nós estávamos conversando um pouco antes de iniciar o podcast, nos traz isso, sobre o que de fato para mim faz importância. O que é importante para mim na minha vida hoje? É servir, é ter minha família ali próxima, é poder servi-los, é estar à disposição deles. É isso mesmo. Não adianta eu estar à disposição do mundo e a minha casa desmoronando. Não Sim. faz sentido. Os valores estão. E assim, eu vejo também que hoje as mulheres se preocupam muito. Não que a pessoa não possa trabalhar fora, ela não possa empreender, né? Mas ela pode fazer uma soma. Eu vou ser mãe, eu vou ser esposa e eu também vou ser empresária. Uhum. Porque É hoje isso eu aí. consigo. Um E eu não equilíbrio. preciso competir com Não, meu marido, ele pode não, ganhar mais que eu, pode ser é mais, isso mesmo. não Não tem tem. problema. Não tem. Porque a mulher, ela é ajudadora, Sim. não é verdade? Deus criou o homem para ser o provedor e A a mulher veio só para mulher ajudadora. complementar ali, para É, complementar, né? isso. Então, assim, eu sempre rezei para que eu encontrasse uma pessoa que realmente eu fosse viver aquilo que Deus projetou. E hoje eu tenho um relacionamento em que ele é o provedor e eu sou a ajudadora, entendeu? Paula, hoje meu companheiro mora em Brasília, né? Mas quando ele fala assim para mim, eu tô indo para Cuiabá, que ele passa 15 dias em Brasília e 15 dias em Cuiabá. Quando ele fala para mim, eu estou indo para Cuiabá, eu preparo tudo, tudo para receber ele da melhor forma possível. Um café da manhã com tudo que ele gosta, sabe? Eu me preocupo com as frutas que ele come, com o leite que ele toma. Lá ele tem uma funcionária, mas eu tenho prazer. A hora que ele chega, ele fala assim: "Você já quer mexer na minha mala, né?" Eu vou lá, tiro tudo da mala. Passo todas as camisas, repasso todas as camisas que eu falo para ele: "Você tem que sair impecável." E eu faço por amor, por amor. Sim. A mi Esperou por esse momento, Eu né? esperei por esse momento. E no meu trabalho não é diferente. Mesmo trabalhando com cobrança, eu enxergo nos devedores, entendeu? As situações e tento conduzir da melhor forma possível a negociação para que eles se sintam abraçados, entendeu? Para que eles não se Acolhidos. sintam envergonhados por estarem naquela situação como devedor. Uhum. Então eu sempre levei isso muito ao pé da risca. E todos os dias eu peço para Deus, Deus, Me direcione. me direciona, me ensina a ser melhor. Todos os dias, 1%. Todos os dias. Amém. Amém. É isso. É, tanta história linda, né? Tanta mulher incrível, que a gente não se eu não canso de ouvi-las aqui, porque eu acho que a cada testemunho
É um aprendizado para mim, né, Lili? Acho Para que para nós, você né? também, Para né? Eu acho nós. que a gente aprende, a gente se identifica com as E histórias. para nós que acompanhamos, né, as edições, Deus fala muito Através dos através testemunhos, dos né? É testemunhos, porque fala Deus não muito. nos dá vitória, né, Tati? Ele nos dá testemunhos. Eu acho que a sua história é uma inspiração para Sim. muitas mulheres que nesse momento podem estar passando exatamente pelo que você passou, Porque Sim, ou nós por algo fazemos nossas semelhante. escolhas, né? A Exato. Tati podia ter escolhido outro caminho, sim, né? Poderia não ser nada disso, poderia ter outro desfecho, mas ela se apegou a esse Deus que tudo pode, Sem questionar. sem questionar. Eu nunca, não me recordo da Tati, tipo, em algum momento reclamar de algo. Né, dificuldades nós tivemos, né, não, em várias, sim, eu tive, você, né, em várias fases da vida, porque isso tudo faz com que nós fortalecemos, nos tornamos Cresça, né? mais, e eu maduras. nunca questionei Deus, por que que eu tô passando por isso? Porque, Uhum, como a Lilia falou, sempre foram escolhas minhas. Sim, foi algo que eu observei em toda a sua história, seu discurso aqui, foi que não houve esse questionamento ou essa revolta com Deus. Não, Apesar dos momentos difíceis, até da sua transição de religião, né, de igreja, mas nunca houve, eu não ouvi em nenhum momento aqui, não transpareceu para mim em nenhum momento que você teve esse período de revolta ou de não, questionar realmente Deus, nunca né, tive. por algo que tenha acontecido. Não. Tem a questão também, tipo, que eu falei, né, que desde muito nova eu sempre quis família, e eu não queria estudar. Minha mãe falava assim: "Faz faculdade", eu falava assim: "Mãe, eu vou casar, eu vou ser ai, dona de conheço essa casa, história. eu vou ser dona de Ai, casa". Jesus. É, minha mãe já falava assim: Eu fui "Você fazer tem que faculdade, eu já estudar". tinha Minha os mãe já 2 falava assim: "Você E tem a que minha? estudar, formar para não depender de De homem". homem. minha mãe falava: "Tá bom Aham. filha, mas você vai estudar, mas você, É bem isso. Eu não né, te vai criei para depender de isso. homem?". Eu falava assim: "Mãe, eu vou casar, eu quero cuidar de casa, eu quero cuidar dos meus filhos". Natane fala: "Quero ter 6, você vai ter". Mas eu falo, eu tô aberta à vida. "Ah, mas eu já tô com 48 anos". Mas se Deus quiser mandar fruto, ele vai mandar, Meu porque quem Deus, manda na minha vida é ele, Exatamente. né. Para ele nada é impossível. Nada é nada. impossível. Ô Tati, mas conta pra gente, quais são os seus planos aí para os próximos dias, para o futuro? Vai sair um casamento? Como é que tá isso? Estamos caminhando, né, para formalizar esse relacionamento e, como eu disse, eu tô aberta à vida, se for dos planos de Deus que ele mande, né, uma Uhum. sementinha. E, na verdade, esse relacionamento de hoje, ele eu vivi ele há 30 anos atrás. Ele Hum, foi um namorado de 30 uau! anos. E aí cada um seguiu a sua vida, né, eu me casei, tive os meus filhos, ele Sim, também se casou, teve o filho dele, e aí vai fazer um ano agora nós nos reencontramos, em outros momentos da vida de em outros ambos. momentos mais maduros, né. Hoje nós sabemos o que queremos, eu tenho uma maturidade Uma bem. experiência de Uma vida, experiência não já. tem mais novidade. Não, não tem. "Ai, mas você consegue lidar com ele morando lá e você morando aqui?". Consigo, porque a maturidade, né, É, nos nos faz isso. ajuda. Uhum. Eu fui 4 anos, o meu esposo morando aqui e eu morando em Barra do Garças. Eu Foram 9, 4 anos eu assim. 9, Balneário e É, Cuiabá, e tá tudo bem tá quando tudo vem bem. namorado Não maravilhoso. é? A Sim, saudade, tudo é É, diferente, não é, é? Tudo é diferente, é uma sim, delícia. sim. é gostoso. E aí o tempo que ele tá lá, eu me dedico 100% à minha empresa, aos Exato. meus filhos, ao meu neto, né, eu acompanho de perto a vida do Pedro, e eu acho que as coisas acontecem realmente no tempo de É no tempo Deus. de Deus. Tati, que recado você deixaria para quem está nos acompanhando essa noite, que esteja num beco? Eu acho que você se sentiu nessa situação, num beco sem saída, né, quando você perdeu a mãe, filho pequeno, né, ali no período ali de resguardo, vendo ali uma saída para se reerguer, né, acho que você se viu num beco nessa fase da sua Sim, vida. com É um certeza. deserto, né. Que Passou que por recado vários, né, você Tati? deixaria Vários. para quem está nos acompanhando que esteja se enxergando nessa situação, onde não vê uma luz no fim do túnel? Paula,
por mais que nós tenhamos, né, aquele medo, aquela insegurança de todas as situações que nós podemos estar vivendo, mas a luz que nós realmente precisamos enxergar é Jesus. Só Ele pode. Só Ele faz o impossível. E tudo o que acontece eu vejo como permissão. Tudo é uma permissão de Deus. E você viu a mão dele Em em todos todo o tempo. os dias da minha vida, Deus cuida de mim. Eu tenho testemunhos assim de ter dias que mesmo empreendendo, você vê, veio a pandemia, meu Deus, os síndicos ligavam para mim e falavam assim, eu não quero que cobre o condomínio, porque as pessoas vão estar em casa e vão ter outras despesas, então vamos deixar por um tempo a cobrança paralisada. Paralisada. Eu Meu falava, Deus. meu Deus, o que eu vou fazer? Porque o meu ganho vem através do resultado de êxito das minhas cobranças. Então, se eu não tinha cliente para cobrar, eu não tinha resultado. Mas em momento nenhum, o meu faturamento caiu. Amém. Em momento nenhum. Então, assim, tudo é cuidado de Deus. Porque seu sócio, ele é o dono do ouro e da prata. Deus provando, né, a promessa Seu que ele sócio é o liberou. dono do ouro e da Porta que prata. Deus abriu. Eu Omnium quase Fest. passei por uma experiência de sociedade. E aí, um dia eu falei para Lili, eu preciso de um horário com você hoje. Nós conversando, ela falou sobre mim assim, Dentista. Eu sou dentista, deixa eu gente. te falar uma coisa. Ah, Sou Mas dentista. presente a gente não divide. Deus deu para você. Deus não Uhum. deu para mais ninguém. É. Paula, e não foi para frente. Amém. Nada. e não vai. Porque a Deus unção não que é permitiu. sua, ela é só sua. Abraão deixou Ló escolher a terra que ele queria. Né? A unção estava com quem? Com ele. Com Abraão. Então ele não estava preocupado com a terra que Ló ia ficar. Ele sabia que a unção estava com ele. A unção, a gente não divide a nossa unção. É porque quando Deus dá, ele garante, né? Ele Sim. garante. Então, Eu sempre tenho aquele negócio comigo. Faltar não vai. Pode não sobrar, mas faltar não falta. vai envergar, mas não vai quebrar. Não quebra. Quebra não. Não quebra. E aí, assim, nessa minha trajetória, eu tive muitas experiências. Igual tem dias assim que eu falo assim, Deus, hoje é dia de pagar o salário. Eu não sei como que vai acontecer. De repente, meu telefone toca. Amém. De repente, é um débito protestado que tá ali e a pessoa liga e fala assim, eu preciso pagar à vista. Amém. Então, assim, Ele cria tudo situações. é Deus. Ele Tudo, cria. 100% na minha vida é Deus. Ele cria o caminho. Mesmo eu Meu tendo Jesus, a minha família obrigada, muito papai. presente, entendeu? Meu pai é extraordinário até hoje, com 84 anos, mas eu tenho sido cuidada por Deus. Glória a Deus por isso. Todos os Tati, momentos. muito bom receber você aqui. Que alegria, Eu que né? agradeço. Sua história é inspiradora, uma mulher de muita fé, de muita força. Parabéns por ser assim, Por né? tudo, por ser essa mãe que Esse você exemplo. é, esse exemplo de empreendedora, Exemplo. de dedicação, né? E de amiga também, né? De Sim. lealdade, de cumplicidade. E com essa fé que muitos já estão vendo em você, testemunho e te seguindo. Sim, com certeza. Né? Eu que agradeço. São frutos. Eu posso dizer que eu estava naquele dia assistindo, né, O o episódio episódio. da Kelly, e aí eu não estava conseguindo entrar, e eu mandei uma mensagem para a Lili. E quando veio o convite, Deus sabia que era um desejo do meu coração estar aqui. Amém. Que bênção. Então eu agradeço, né, por essa oportunidade de estar aqui, contando um pouquinho da minha vida, da minha história e dos cuidados que Deus tem feito, e eu tenho certeza que Ele me cuidará até os últimos dias da minha vida. Amém. Também Nós tenho cremos. certeza. Muito bom receber você, viu? Obrigada. Obrigada. E para você que está aí nos seguindo, manda o aviãozinho, compartilha esse testemunho que pode falar muito ao coração de uma mulher que está lavando a louça, assistindo alguma coisa que não vai edificar. E nós queremos te agradecer por essa audiência, né, Paulo? Exatamente, não retenha, passe para frente, assim como a sua vida foi edificada, faça com que outras vidas também possam ser impactadas através do testemunho lindo da Tatiana. Até a próxima sexta, se Deus quiser. Até lá. Curadas pela fé, amor que faz viver, graça que renova.
esperança que vem